Estamos aqui com o nosso programa Mulheres de Fé em Ação. E se eu fosse você, chamaria todo o pessoal que você conhece para estar assistindo o nosso programa. E a gente está com a série nova, viu? Estamos com a série sobre saúde mental. Então, aguarda aí, já já estaremos de volta. E no programa de hoje, nós estamos com elas maravilhosas. Estamos com Maísa, que ela é analista corporal. Uau! Que inclusive eu já fiz, né? Uma análise e é maravilhoso. E nós estamos aqui também com a nossa psicóloga do coração, Valéria Queiroz, aonde ela está aqui tirando nossas dúvidas, nos instruindo, né? E compartilhando o seu conhecimento. Então, o tema de hoje, como eu já falei, é sobre saúde mental e nós temos o nosso texto principal como base, que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: Quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. E é sobre isso que nós vamos estar falando, sobre a mente de Cristo, sobre a gente mudar nossa mentalidade. Porque se a gente não muda a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, como Cristo pensava, como Cristo agia, aí as dificuldades vão se levantando, os obstáculos, e quando a gente pensa que não, está intimidado por diversas áreas, aonde era para a gente estar ousado em fé, conquistando, né, o impossível pela fé e desenvolvendo aquilo que Deus nos chamou para ser, que é um povo da fé, né? Assim, Valéria? É verdade, é isso mesmo. Como é importante a gente ter essa mente de Cristo. E essa mente de Cristo, quando a gente fala em saúde mental, em doenças mentais, está muito ligado aos nossos pensamentos. Como os pensamentos, eles atrapalham a nossa mente. Como vem, porque é através do pensamento vem o sentimento. Já parou para pensar? Quando você pensa, aí vem o sentimento. Se você pensa uma coisa boa, vai vir um sentimento bom. Mas se eu penso em coisas ruins, eu vou ter um sentimento ruim. Então, esse pensamento, a mente de Cristo, ela era maravilhosa, e, né, quando ele esteve aqui. Por quê? Porque os pensamentos dele eram pensamentos de paz, pensamento de alegria, pensamento de esperança, eram pensamentos de quê? De amor. Quando ele olhou para a prostituta, ele não foi já criticar a prostituta, ele não já olhou com ela como as pessoas já fazem, né, apontando. Ele já foi olhar com misericórdia. Ele foi olhar dando uma solução para aquela pessoa, acreditando que aquela pessoa tinha condições de mudar, de ser uma pessoa melhor. Então você vê como é importante os nossos pensamentos e como eles estão atrelados às doenças mentais. Como é importante você vencer esses pensamentos, porque você vê o medo, como a gente falou no programa passado. Quando a gente tem medo, a gente vai pensar o quê? Nos nossos medos, né? Você vai pensar automaticamente, não, isso não dá certo, isso, eu não sei quem, eu caio, então assim, os pensamentos, eles têm muito a ver com a nossa saúde mental, e a gente está falando hoje aqui sobre isso. Vamos falar sobre mente, a importância dessa mente, como ela interfere quando ela está doente no nosso corpo. E lembrando, né, Valéria e Maísa, que nós somos uns seres trinos, né? Nós somos seres espirituais, temos um espírito e habitamos em um corpo. Então, a gente tem que saber dividir cada um, né? A gente precisa cuidar do nosso corpo, porque é por ele que a gente precisa para poder estar andando, para estar se movimentando. Cuidarmos da nossa alma, né? Que é os nossos pensamentos, nosso sentimento e o nosso espírito, suprindo as nossas necessidades dentro da palavra de Deus, né? No Evangelho, alimentando, tirando um tempo de qualidade para nós mesmos, falando espiritualmente, né? Então, Maísa, você como analista corporal, né? Você pode estar nos dando algo sobre isso, sobre a questão do corpo, né? Como o corpo fala, né? Como você olhando para um corpo, você já consegue ver nele as características, temperamentos, né? E como é importante esse conhecimento. Sim, é verdade. A análise corporal é assim. Você vê a pessoa de acordo com os traços dela.
E tudo isso vem da infância, né? Nós falamos questão do medo, né, na infância, mas outras coisas também veio de lá. E começa ali da barriga da mãe, que vão passando os sofrimentos, as dores, rejeição, abandono, vamos vivenciando ali a manipulação, né? Tudo isso a gente vai vivenciando na infância até os 6 anos de idade. E isso a gente traz para a vida. E o nosso corpo vai trazendo isso para a vida e vai mostrando quem nós somos hoje, né? É muito interessante porque também lá na infância a gente tem muita dependência emocional, que a gente vai trazendo de lá, porque um pai falou uma coisa e você tem aquilo como verdade, aí põe na sua cabeça que você não vai conseguir porque um dia me falaram que eu não ia conseguir, né? Aí travou a mente já aí. Né? E muitas coisas trazem doenças também para o corpo, né? Exatamente. Muitas coisas trazem doença e a pessoa não entende por que está vivenciando aquilo. Por que ela sente aquelas dores, porque tem muitas dores, porque a pessoa é muito ativa, porque a pessoa chora à toa, né? Tem pessoas que do nada tá chorando e daqui a pouco tá eufórica, tá rindo, né? Assim, essas mudanças de comportamento. Mudanças de humor, né? Tudo isso faz parte da pessoa, mas ela não entende e toma aquilo como uma doença. E aquilo é sofrimento, vai trazendo sofrimento, vai trazendo dores, vai trazendo coisas que não tem como entender se ela não buscar entender como ela funciona. Porque o importante da análise corporal é exatamente você entender. Eu também fiz, né? E é muito importante porque você entende os seus comportamentos, você consegue discernir muita coisa daquilo que você faz, daqueles comportamentos que você tem e que você começa a ver que tem muitos que não são bons para você. E não são bons para as outras pessoas que estão também do seu lado. Muito importante isso, porque uma característica que eu descobri em mim é que eu sou uma pessoa que eu ajudo, só penso demais no outro e em mim. Verdade. Né? Então, o que é que acontece? Eu, na verdade, nem estou fazendo bem a mim e nem estou fazendo bem ao outro, porque muitas vezes eu ajudo tanto ao outro que eu não deixo nem o outro andar com as suas próprias pernas. Ele fazer aquilo que, a parte dele que precisa ser feito. E também esquece de mim. Então, assim, é muito importante, porque quando você faz essa análise, então você vai aprender a se corrigir. Você vai aprender a começar a ver que realmente eu preciso mudar, eu preciso trabalhar mais tal área, eu preciso trabalhar mais isso, para que a gente possa crescer na vida, né? Crescer e não adoecer o corpo. Porque, por exemplo, a fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que ela tem um fundo emocional de 80%. De 80%. E é como uma sai dor, disso, né? E é uma dor no corpo todo, fibromialgia. Dói tudo. Não tem? Se você perguntar, onde é que dói? Eu não sei, porque dói todo o corpo. E muitas vezes são remédios fortes. Eu conheci uma senhora que ela passava uma semana no hospital, tomando medicação com dores fortíssimas. Sabe por quê? Porque quando ela chegava em casa, o marido dela tinha epilepsia. E ele todo dia tinha crise. E ela não suportava, ela ficava apreensiva. Qual é a hora que ele vai ter a crise? Onde é que ele vai cair? Entendeu? Então, ela preferia, ela não disse, eu como psicóloga, né? Eu prefiro estar no hospital. Porque no hospital eu não estou vendo. Entendeu? É muito difícil. Para você ver como é difícil. O emocional é algo muito forte, é algo que a gente precisa trabalhar, gente. É algo que a gente precisa realmente se preocupar com a nossa saúde mental, porque você se preocupando com a sua saúde mental, você está se preocupando com a sua saúde física e também com a espiritual. E porque precisamos andam tratar, juntas. né, Valéria? A gente precisa tratar, a gente precisa entender que a gente, sozinho, a gente não vai conseguir chegar a algum lugar. A gente precisa de um profissional para estar nos orientando, nos instruindo. Às vezes são coisas assim, mudanças de chave que, às vezes, até na análise corporal, que eu também fiz com Maísa, e super indico, né? A gente vai estar deixando aqui o contato dela para você estar entrando em contato, que inclusive até a saúde mental também do casal.
você entender, você procurar saber quem você é, por que que você age de tal forma, por que que tem certos momentos que eu explodo, né? Tô dando um exemplo, né? Que eu explodo ou que realmente me tira a paz e eu não consigo conviver com pessoas. Então você precisa se conhecer, porque isso você está ajudando a sua mente, contribuindo com o seu corpo e automaticamente você vai procurar também ajuda para você estar nutrindo sua alma. Exatamente. Né? Porque a gente sabe que os três precisam de ajuda, porque são três coisas distintas, separadas. E se a gente não procurar uma ajuda, a gente vai sofrer danos. E foi muito importante eu fazer essa análise com Maísa. Depois eu vou pedir desconto, tá, Maísa? Porque... Brincadeira, gente. Quem me conhece sabe que eu sou engraçada mesmo. Mas assim, de verdade mesmo, como foi importante para mim entender, conhecer. E uma das coisas que me chamou a atenção, Maísa, nessa análise, né, que você fez, você pediu uma foto real, né? Uma foto real. Por quê? Porque se você fizer algo, né? Se você botar um botox, ou se você pintar um cabelo, algo assim, ele já vai mexer na característica. Olha como isso é profundo, né? Como o artificial, ele não funciona no natural, né? Então, isso aí também serve para a nossa vida espiritual, né? Às vezes, a gente se depara com algumas pessoas, né? E você pergunta, e aí, como é que você tá? Eu estou ótima, eu estou bem. Mas, no fundo, misericórdia. Mas tem gente que sabe ser artista, né? Tem gente que diz assim, não, eu nunca digo para fulano de tal que eu estou passando por um problema. Sabe pedir ajuda. Isso, não consegue pedir ajuda e nem quer se mostrar, porque aquilo para ela é uma fraqueza. E que na verdade não é. Nós precisamos de orientações. Por isso que a Bíblia ela veio para nos instruir, nos orientar, né? Nos dar um caminho, né? Para que seja seguro para nós, né? Assim, Valéria. Inclusive a própria palavra diz, né? O Senhor diz, eu vim para o quê? Para os doentes. Então, problemas todos nós temos, dificuldade todos nós passamos, então não é fraqueza eu estar passando por uma dificuldade, é ao contrário, é eu ser forte. Na hora que eu digo, não, eu estou passando por um problema, eu preciso de ajuda, é porque eu quero melhorar, eu quero continuar vivendo com uma qualidade de vida, porque, olha, a quantidade de pessoas que se separam não está escrito porque um não quer ajuda. O outro está aqui, eu quero ajuda. Agora mesmo eu me encontrei com uma amiga minha, ela disse, me separei. Eu disse, eu não acredito não, 5 anos tentando, porque ele é muito depressivo, ele tem problema de depressão e não quer ajuda. Pega uma ajuda, daqui a pouco já não quer mais, já deixa o tratamento. Então, quer dizer, tinha tudo para dar certo, mas a pessoa é um depressivo tão grande, ou seja, não se ama, a autoestima lá embaixo, ao ponto que não acredita nem que pode ser ajudado e que pode ter uma vida feliz, para você ver o grau de doença. E quantos não tem por aí, né? Infelizmente, o inimigo ele tem atacado, a forma do alvo dele é a mente. Porque ele, sabendo que ele está inserido na mente da pessoa, ele vai querer puxar cada vez mais para o fundo do poço. Verdade. Mas eu quero dizer para você que tem a solução. Jesus é a solução. Ele é quem faz tudo novo, né? Verdade. É como a gente estava conversando, né, nos bastidores, que o velho homem, a velha criatura, quando a gente aceita Jesus, a gente é nova criatura. Então a gente procura ser diferente daquilo que a gente era. A gente sempre vai procurar ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa que realmente vai ter o temor a Deus e pedir sabedoria a Deus para lidar com várias situações. Então fica por aí. Já a gente está de volta, chama a turma. Chegamos já de novo. Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express, pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.
Conheça a AV Estética Avançada e encontre tudo o que precisa para cuidar da sua beleza e bem-estar. Oferecemos serviços de alongamento de unhas, maquiagem profissional, cabelo, extensões de cílios de alta qualidade e massagens relaxantes. Nossa equipe de profissionais altamente capacitados está pronta para ajudá-la a realçar a sua beleza natural e deixá-la mais saudável e radiante. Venha nos visitar e sinta-se ainda mais linda e confiante. Estamos de volta com elas para continuarmos a falar sobre a saúde mental, essa série maravilhosa que se eu fosse você, procurava ouvir o outro programa que também foi fantástico. Mas voltando aqui, a gente já falou sobre a alma, né? Cuidar sobre a alma, e vamos falar um pouco sobre cuidar do corpo e do nosso espírito também, porque é importante. Como a gente já falou, somos um ser trino, somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos no corpo. Exatamente. É assim, Valéria? E eu gostaria de falar, Adriane, sobre essa parte que muitas pessoas, assim, acham que não, quem está doente da alma é porque não tem fé em Deus, e que não é bem assim, certo? Dentro da nossa mente, nós temos as substâncias químicas que são responsáveis pelo nosso bem-estar. Certo? E isso é real. Nós temos substâncias químicas como a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, que são substâncias responsáveis pelo nosso bem-estar. Inclusive, sabe onde é que tem a serotonina? No nosso intestino. Por isso que tem muita gente que qualquer coisa que sente, qualquer abalo emocional já dá diarreia. Já começa ao estômago, nessa parte, a mexer muito com essa parte. Por quê? Porque no nosso intestino a serotonina está lá também. Então, como tratar dessas substâncias que muitas vezes elas começam a baixar de nível? É como se elas tivessem um nível assim e de repente elas baixam. Então, essa falta de substância leva ao quê? A depressão, a angústia, a desânimo, a insônia, a vários problemas que a gente chama, está com depressão. Então, isso é real. Então, quando a gente está assim, nós precisamos de quê? De um médico, precisamos ir para um psiquiatra, porque é lá o psiquiatra que ele vai fazer toda a anamnese e saber qual tipo de medicamento você vai precisar tomar. Para quê? Para que essas substâncias, elas subam de nível. Entendeu? Então, não é uma brincadeira, não é assim, não, é falta de fé, qualquer coisa, é besteira, é frescura. Não. A gente tem que analisar se realmente existe essa parte medicamentosa, essa parte realmente que adoeceu, essas substâncias baixaram. E outra coisa, a atividade física, ela inclusive é hoje indicada para tudo. A atividade física, né? Ela é indicada em todas as áreas. Todo mundo hoje tem que praticar atividade física porque já foi estatisticamente provado em todas as áreas da medicina o quanto ela faz bem. E ela também faz muito bem à mente. Porque tem a substância química, a dopamina, que ela sobe na atividade física. Então, você pode ver que quando você termina de fazer uma atividade física, você sai o quê? Você sai mais leve, você faz mais tranquilo. Não é? A gente se sente melhor quando a gente faz atividade física. Então, é um ponto importante, Adriane, mas que eu queria colocar para que tem que ser observado. Verdade. Entendeu? Porque o corpo precisa de exercício, precisa de estar com os níveis, né, dos hormônios em dia. O corpo tem que estar bem, porque já vai ajudar a sua mente. Exatamente. Né? E a mente tem que estar bem. E a mesma coisa é o espírito, né? Se a gente está com o espírito bem com Deus, estamos ali lendo a palavra, ouvindo coisas boas, isso faz com que nossa mente fique pensando e vendo e tendo fé, crescendo em coisas boas, né? Então, é um trio, né? Como foi falado, a gente falou aqui, tem falado, que é necessário você ter cuidado, a gente ter cuidado, cuidar bem do corpo, da alma e do espírito, para que a gente tenha aquele equilíbrio que a gente precisa ter e caminhar bem na vida, que é essa que é, e cumprir, né, os propósitos de Deus em nossa vida, tudo isso com equilíbrio.
É muito isso, né? importante, como você falou, sobre os hormônios, porque a gente tem que ter, é onde entra a parte física, de você, por exemplo, a mulher, ela tem que ir no ginecologista, ver como é que estão os seus hormônios, porque os hormônios, tem os hormônios da tireoide, todos esses hormônios, eles interferem também nessa parte emocional. Entendeu? Então é importante a gente se cuidar, a gente precisa ir ao médico, fazer esse check-up, ver como é que a gente está, porque muitas vezes a gente está com algum problema emocional, mas é em decorrência de alguma substância, de algum problema que nós estamos tendo no nosso corpo. É verdade. Entendeu? Eu todo ano eu tenho um acompanhamento nutricional, que inclusive quero mandar um abraço para ela, minha nutricionista Olda Karen, onde ela me acompanha há mais de 5 anos. E sempre preocupada em saber como é que tá os hormônios, como é que estão as questões dos minerais, se tem que haver uma reposição de polivitamínicos. Então, como é importante você cuidar do seu corpo, não só corpo matéria, aquilo que a gente vê, mas dentro. O que é interno, Exatamente. né? Porque muitas vezes você olha assim externamente, a pessoa está ótima, mas às vezes com nível alto de colesterol, alto de insulina. Então tudo isso, para haver um equilíbrio, você precisa de uma orientação de um profissional. Você não pode estar perguntando a um e a outro, e aí o que é que você faz, não sei o que, não. Essas informações, elas não são precisas. Porque um profissional, ele estuda para isso. Exatamente. Então, é tão interessante, Valéria, isso que a gente tem citado, né, que já fazia, acho que uns 4 anos que eu vinha tomando uma medicação e que hoje, graças a Deus, um médico me tirou. O médico tirou essa medicação, né, que era para tratar a questão da insulina, né, que eu tomava metformina. E com a prática de atividade física, eu cooperando, porque a gente precisa cooperar, né? Não é só uma medicação, mas eu preciso cooperar como? Praticando atividade física, tirando um tempo de caminhada. Porque o que eu tenho me deparado, Valéria e Maísa, com pessoas que dizem assim, eu detesto academia. Não, você não pode pensar que você detesta a academia ou detesta a caminhada. É a mesma coisa de praticamente você estar dizendo, eu detesto ajudar o meu corpo. Né? Se você começar a pensar nessa mentalidade, eu detesto me ajudar. Não, você vai amar se ajudar. Então, como é que eu me amo? Contribuindo, né? Porque a vontade de Deus, como está aqui em Romanos 12:2, que eu vou até falar desse versículo, e não vos amoldeie ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, mas eu preciso contribuir para que essa vontade, esse desejo de Deus, para que eu viva longos dias da minha vida, para que eu realmente ande num contexto de saúde, eu preciso cooperar. Exatamente. Eu não posso sair, né, emocionalmente falando, porque eu conheço pessoas, né, que quando estão tristes, quando estão alegres, a comida, ela realmente é o prazer momentâneo. Porque depois a conta chega. Exatamente. Né? É o que eu costumo dizer, a atividade física não é só um corpo bonito. Isso aí é bônus de Deus, né? Bônus, é verdade. Saúde, mas eu tenho que cuidar na saúde. E assim, como eu fiquei infeliz quando eu fui no endocrinologista, né? E ele falou assim, não, você não precisa mais tomar isso, porque o seu nível de insulina está ótimo, né? E o colesterol e tudo, então assim, existe algo que eu faço por mim que vai ter resultado. É verdade. Tudo que a gente faz por nós mesmos, a gente tem resultado. Só não vai ter resultado aquele que se sente intimidado por certas situações, né? E não querem cooperar, não querem se ajudar, né? Assim, Valéria? Porque outra coisa muito importante é a alimentação, né? Como você disse, às vezes a pessoa se joga onde? No desejo, e é doce, é coisa que engorda, que a gente tem vontade de comer quando a gente tá muito ansioso, né? Essa coisa toda. Então a gente tem que olhar que a alimentação, ela é muito importante para a saúde do corpo. Pronto, o feijão, ele tem o triptofano. O triptofano, ele é importantíssimo para alegrar as nossas vidas, o triptofano. Ele aumenta o bem-estar, entendeu? A linhaça, então tem vários alimentos, então você tem que fazer um tratamento também com o nutricionista. Sim. Né? Tem que ir para a nutricionista, porque ela tem todo esse estudo de como melhorar também o chocolate, não
porque aí tem o chocolate com cacau, que já é 70% de cacau, que já não é mais Tanto açúcar. Né? É um chocolate, vamos dizer, saudável. Lógico que a gente não vai comer para matar nossa vontade, mas assim, todo dia você comer uma barrinha, 30 gramas, né? Vai bem, por quê? Porque ele aumenta também o nosso bem-estar. Ele é muito bom para a depressão, entendeu? Então, assim, tem alimentos que são importantes. Então, você vê que é uma gama de coisas, né? Que são importantes. Outro dia eu estava pensando, olha só a minha mente, né? Eu estava na cozinha preparando minha refeição e eu disse, mas rapaz, Jesus caminhava com força, viu? Aí depois eu pensei, mas é porque naquela época não tinha, né? Não tinha carro, não tinha, sim, mas tinha cavalos, mas ele caminhava bastante, né? Ele caminhava bastante e comia bem, viu? Comia coisas saudáveis. Então, hein, Maísa? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Então, aí vocês estão entendendo o que a gente está querendo falar? A necessidade de se autoconhecer, de você entender como seu corpo funciona, de você entender como sua mente está, se ela está bem, se ela está sarada, se está com pensamentos bons, se está com pensamentos depressivos. Então, você precisa se entender, né? As outras pessoas não vão entender o que está passando por dentro de você. Então, como é necessário você fazer um diagnóstico do seu corpo, saber se está tudo certo, analisar sua mente, saber se a sua mente está bem, se está bem equilibrado, se você está conseguindo fazer o que você quer, se você está buscando resultados na sua vida para você se desenvolver como pessoa. E o mesmo lado, o espiritual também, né? Que nós precisamos entender que nós somos espírito, né? O nosso contato com Deus, ele vai sendo feito ali diariamente, quando a gente precisa dele, né? Quando a gente precisa aumentar nossa fé, quando a gente precisa aumentar nosso amor, nossa forma de ajudar o outro, né? Uma forma saudável, né? Que não é aquela que você quer dar tudo e deixar sua família de lado, deixar suas coisas de lado. Então, tudo isso é um equilíbrio que é necessário ter na vida para a gente caminhar tranquilo, porque a caminhada é longa. É verdade. Né? E se a gente vem numa caminhada onde está muita doença, onde a mente está toda conturbada, onde as pessoas em volta precisam te ajudar para sair do canto, porque você não tem força para ir, onde só você pode fazer essa mudança. Só você pode dizer, eu quero mudar. Só você pode dizer, eu vou ser outra pessoa. É um passo de fé hoje, né, Adriana? É um passo de fé hoje, agora. Então, toma essa posição, né, de se amar. Isso é questão de amor. Deus, ele amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu filho para você ter vida e vida em abundância, com alegria, com paz, com harmonia. Você e todos que estão em volta. Então, tome esse passo de fé e você vai entender como é que vai ser a mudança radical que vai ser na sua vida. E eu fico olhando, né, como a gente não valoriza o que Jesus fez. Porque sabe o que é que Jesus fez? Jesus morreu por nós. Porque nos ama. Para dar vida. Para dar vida, porque Ele nos ama. Ele nos ama, não é assim, não, mas ninguém me ama, mas Deus lhe ama. Deus lhe ama, isso tem, e é verdade, é real, Deus nos ama, entendeu? Então, se você começar a pensar nisso, eu tenho que me amar, porque se Deus me ama, por que eu não me amo? Que dificuldade é essa? Que eu tenho de não me amar, não me valorizo, não gosto de mim, porque eu escutei, mas você escutou de pessoas, mas você descobriu que Deus, Ele mandou o seu Filho único para morrer por mim e por você. Então, isso é uma diferença, isso é fenomenal quando você cai na realidade, né, Adriana? Então é isso, né? O programa de hoje, o tempo já está correndo, né? Não sei o que é isso que fizeram com esse relógio, a turma aí que está atrás aí nos filmando, não sei se eles adiantaram. Enfim, gente, mas fica esse recado, se posiciona, toma uma atitude mesmo, sabe? Queira realmente, não espere o ano se romper para ano 2024 eu mudar. Ai, dia 31, dia 1º eu estou mudando. Não, muda hoje. Hoje é o seu dia. Hoje foi o dia que Deus escolheu para que você viva essa vida em abundância e uma vida que Deus espera que você viva, tá? Então, um beijo no seu coração e até o próximo programa, se Deus quiser.
Para todo mundo tem um favorito à disposição, para comprar o que quiser na hora que quiser. Tem o favorito no WhatsApp, no site, no iFood, tem o Clique e Retire e aplicativo cheio de promoção. E tem para quem gosta simplesmente de ir à loja encontrar os amigos. Favorito Express. Pensar rápido em você, porque pediu comodidade, pediu favorito.